Você já acordou num dia de semana e sentiu aquele peso no peito só de saber que precisaria ir trabalhar? Eu sentia isso todo dia. Só que o meu trabalho era entrar em uma caixa que fazia 40 graus de temperatura com uma enxada nas mãos. E mesmo assim, eu demorei 10 meses para sair de lá. Esse foi o meu primeiro emprego com a carteira assinada. E eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Tudo começou quando eu me mudei de cidade. E eu cheguei na nova região querendo o primeiro emprego que aparecesse, porque eu precisava trabalhar. E dentre as opções que eu tinha, estoquista em um supermercado, auxiliar de carga e descarga e auxiliar de produção, escolhi auxiliar de produção, pois era a que pagava um pouco mais. Não digo que me arrependo, mas custou muito da minha sanidade mental. O serviço era bruto, pesado, sujo e perigoso. Então estar sempre atento era primordial para que não acabasse me machucando. Lá era uma estrutura de galpão que dividia diferentes setores. O local era extremamente bagunçado, com coisas empilhadas uma nas outras, cheias de poeira e sujeira. Durante todo o expediente, eu precisava usar óculos de proteção e máscara para evitar que partículas entrassem em contato diretamente com meu rosto. Era assim que eu ficava, basicamente por 9 a 11 horas todos os dias. Isso quando não era o dia da limpeza, porque uma vez por semana a gente precisava limpar todo o setor, tentando tirar o máximo de sujeira e poeira possível. Só que era completamente inútil porque no dia seguinte já estava sujo tudo de novo. O meu trabalho se resumia em três coisas. O primeiro processo era acompanhar o encarregado do setor que ficava parado em uma máquina jogando vários tipos de estopa para triturar e saíam de uma caixa extremamente quente, papo de uns 40 graus lá dentro. E sim, eu precisava entrar lá para tirar tudo o mais rápido possível com uma enxada. Às vezes, o bocal da máquina de onde saía o material triturado entupia e travava. Então, rapidamente, eu tinha que ir lá com a enxada para tirar todo o excesso. O que era horrível, porque só aumentava o tempo que eu ficava dentro daquela caixa, que mais parecia uma estufa. Fazia esse processo repetidas vezes, até acumular um montante muito grande de estopa triturada, pois logo em seguida a gente transformava esse material em fardos menores. O segundo passo era pegar toda essa estopa triturada, literalmente com um abraço, e jogar numa balança muito grande, pois a gente formava fardos de 25 a 50 quilos. Depois pegar novamente essa estopa, colocar numa prensa, amarrar com cordas e fechar com uma sacola. Agora o terceiro processo, que era o mais divertido de todos, era pegar esses fardos montados, colocar tudo em um pallet e ir empilhando um em cima do outro até chegar numa altura de 5 a 7 metros. E talvez vocês estejam se perguntando: Matheus, mas você subia esses fardos com uma empilhadeira, né? não! Uma mão segurava a escada, a outra o fardo, e eu ia subindo e empilhando um por um até atingir o limite de altura. Extremamente seguro e divertido. E não era apenas isso. Às vezes eu precisava ficar em uma mesa que tinha um disco metálico no centro, semelhante a esse aqui, que servia para cortar alguns materiais, mas obviamente de qualidade muito inferior, porque aquele disco estava cego, enferrujado e precisava ser afiado a cada 15 minutos, simplesmente porque ficava muito difícil de cortar alguma coisa. E pior, chegava em determinado momento que ele começava a puxar alguns materiais de sua mão. E adivinhem só o que aconteceu comigo. Eu cortei o meu dedo! Estava lá cortando os materiais, até que simplesmente do nada o disco decidiu puxar com tudo um deles. E eu não consegui ter velocidade o suficiente para puxar minha mão. Mas calma, eu não perdi o meu dedo por pouco, graças a Deus. Não sei se dá para ver, mas foi nesse dedo aqui. Eu cheguei a tomar 9 pontos nele. E talvez você esteja se perguntando: Mas, Matheus, eles não ofereciam equipamento de proteção? Tipo uma luva? sim. E antes que você me chame de burro por não estar usando, era impossível usar aquela luva. Era puro aço. Tipo essa aqui. E era extremamente pequena que forneciam. Ela apertava muito a mão, travava o sangue e ficava muito difícil de movimentar. Era por isso que eu não usava. E mais ninguém no setor também. Ironicamente, as melhores semanas daquele ano foram as semanas seguintes pós eu ter cortado meu dedo, porque eu ganhei uma folga de 3 semanas. Enfim, lutar pela minha sobrevivência naquele lugar não foi a pior parte, porque algumas pessoas conseguiam ser pior. Pense em um bando de velhos ranzinzas que querem que você faça o seu trabalho de forma extremamente rápida e precisa como um robô, igual a eles que estão há 30 anos presos na mesma empresa fazendo a mesma coisa. Tudo eles queriam controlar.
O meu líder de setor, caso eu ultrapassasse 5 minutos no banheiro, ele já dizia que eu estava matando o trabalho. A galera do setor também não podia ficar conversando muito, senão também era chamada a atenção. Enfim, era um inferno. O líder do meu setor enchia tanto meu saco, mas tanto, que o cara foi no banheiro me procurar. No banheiro, dizendo que eu estava enrolando. Eu só queria cagar em paz, cara. O cara surtava muitas vezes por nada, e aquilo ficava me consumindo por dentro. Então eu só lembro que naquele dia eu mandei ele ir à merda, dizendo que a culpa era toda da família de bosta que ele tinha, da esposa que colocava chifre nele e na filha que estava grávida do terceiro cara diferente. Isso ele dizia lá na empresa. O cara ficou muito puto. E naquele dia eu lembro dele estar indo direto falar com o patrão, pedindo que me mandasse embora. Mas para nossa infelicidade, o patrão disse não. Acabou que eu fui movido para outro setor, que também era ruim, mas menos pior em comparação onde eu estava. E a bola da vez agora era trabalhar com uma velha de 75 anos que trabalhava que nem uma escrava. Por quê? Porque ela queria. A velha já era aposentada, tinha umas 5 casas de aluguel, a casa dela era enorme, com piscina e tudo mais, e os filhos dela já estavam tudo criados e com a vida ganha. Mas ela continuava trabalhando lá, chegando às 5 horas da manhã e ficando até às 10 horas da noite, de segunda a sábado, sem parar. Era bizarro, cara. A véia tinha mais disposição que eu. Ela ficava indo pra lá e pra cá e trabalhava em pé o dia inteiro. Por um lado, era admirável. Pelo outro, pra quê? Todo mundo dizia que ela já tinha dinheiro suficiente, mas mesmo assim continuava trabalhando lá, aposentada naquela mesma rotina, todo santo dia. Será que ela devia para um agiota? Absolutamente ninguém sabia o motivo. Mas enfim, pelo menos era mais tranquilo trabalhar com ela do que voltar para o setor daquele ogro de 2 metros de altura perturbado da cabeça. Mas com ela, tudo precisava ser extremamente rápido. Ligeirinho, ela falava, ligeirinho, ligeirinho. E perfeito. Se você errasse, ela ia falar mal de você para as pessoas e para o patrão. Sem pausas, sem conversas paralelas, mantendo o foco apenas no serviço. Era mais leve, porém a velocidade que ela exigia muitas das vezes impedia a gente de fazer bem feito. Então era normal ela estar sempre me encarando de cara feia. E às vezes ela parava atrás de mim que nem uma estátua para ficar me observando. Fiquei mais alguns meses trabalhando lá com ela e às vezes ajudando o setor lá do ogro quando precisava. O problema era que muitas vezes precisava. Mas enfim, até que em determinado momento, enquanto trabalhava no setor dela, eu carregava um pallet de madeira nos braços e ela veio até mim pedindo para eu parar o que eu estava fazendo para ajudar com ela em outra coisa. E aí, eu equilibrei o pallet em pé, não deitado no chão. A princípio não parecia que ia cair, mas quando eu me virei para fazer o que ela tinha me pedido, o pallet caiu com tudo em cima dos pés dela. Meu irmão, a véia começou a gritar. Sentou no chão e começou a gritar alto demais. Parecia que tinha arrancado os pés dela fora. Os demais funcionários acabaram vindo em nossa direção para ver o que estava acontecendo. E todo mundo estava olhando para mim como se eu tivesse batido na véia. Porque do jeito que ela estava gritando, só parecia isso. Enfim, aconteceu o que aconteceu. Pedi desculpas à véia, fiquei tristão. Mas, cara, eu acredito que ela tem exagerado um pouquinho. No dia seguinte, só falavam disso na empresa. Dizendo que eu machuquei a véia, que eu deveria ter atenção com o que eu estava fazendo. Mas ela estava lá, trabalhando normal, como se nada tivesse acontecido. E aí, no final do expediente desse mesmo dia, eu fui chamado pro RH e foi mandado embora. Admito pra vocês, foi um misto de alívio que eu não senti há muito tempo na minha vida ter sido mandado embora daquele lugar nojento. Mas sabe o que é mais engraçado? Aquele lugar horrível me ensinou mais sobre mim mesmo do que eu aprendi em qualquer outra coisa na minha vida. A primeira, controlar minha raiva e meus impulsos. Por mais que eu tenha explodido em determinado momento, estar naquele ambiente com aquelas pessoas me ensinou a absorver muitas coisas e ignorar, mantendo a minha calma e a minha razão. Quando você se encontra em um ambiente assim, você passa a escolher melhor as suas batalhas. E hoje, quando eu me encontro em uma situação difícil ou estressante, parece pequeno em relação ao que eu passei. Claro, existem momentos que precisamos nos impor, assim como eu me impus. Mas na maior parte dos casos, é melhor você manter a calma e a paciência, porque dessa forma você vai tomar melhores decisões. A segunda lição é que se eu não quisesse passar nunca mais por aquilo na minha vida, eu precisaria estudar e me dedicar bastante para conquistar algo que eu realmente quero na minha vida. E isso foi transformador para mim. Muitas vezes, quando você se encontra em um lugar muito bom,
e confortável, você não dá o devido valor, porque você não consegue enxergar o quão ruim a situação poderia ser. Naquele galpão, eu vi pessoas que estavam há 15, 30 anos fazendo o mesmo serviço no mesmo lugar, recebendo a mesma coisa, cada vez mais se desgastando psicologicamente e fisicamente, vivendo apenas pelo trabalho, até mesmo pós-aposentadoria, literalmente paradas no tempo. E a véia de 75 anos foi a imagem mais clara disso. Ela tinha tudo: casas, família criada, aposentadoria, e continuava lá às 5 horas da manhã. Não por necessidade financeira, mas porque o trabalho era a única identidade que ela conhecia. Não quero isso para mim. E aposto que você também não quer. Passei a enxergar de verdade que apenas quando estamos em uma situação extremamente desconfortável que nos tornamos mais fortes e resilientes. Essa experiência me serviu como preparo para os próximos desafios que viriam na minha vida. E eu tenho certeza que eu não os teria suportado se não tivesse passado por essa experiência. Passei a ser mais calmo, consigo lidar melhor com as pessoas e não me abalo por qualquer dificuldade que apareça na minha vida. Então, independente de toda a humilhação que passei, do esforço físico e psicológico extremo, eu sou grato. Grato por ter tido essa experiência, porque hoje ela me ajuda a dar conta dos próximos desafios. Então, o meu conselho para você que ficou até aqui é esse: não fuja do desconforto, não fuja da dificuldade, enfrente ela, porque é por meio dela que você vai sair mais forte do que entrou. E certas dificuldades que enfrentamos na vida, às vezes apenas servem para nos preparar para as verdadeiras dificuldades que ainda estão por vir. Se você ficou até aqui, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago experiências e aprendizados reais da minha jornada que mudaram a minha vida e podem mudar a sua também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!